Olá, sejam muito bem-vindos ao ImigraCast. O meu nome é Aymara Lopes Lelis e eu sou advogada de imigração. Esse podcast tem efetivamente um objetivo tão grande que é de levar a informação a todos aqueles que pretendam investir, empreender, viver em Portugal, estudar. É para todos vocês imigrantes. E hoje, o nosso primeiro episódio vai falar sobre um tema que é muito importante, porque acaba por ser um dos maiores propósitos quando alguém decide imigrar para Portugal. Vamos falar um pouco sobre a Lei da Nacionalidade Portuguesa e da sua mais recente alteração. Como forma de enquadrar aqui um pouquinho, eu quero dizer-vos que no dia 5 de março, ou seja, ontem, foi publicada em Diário da República a 10ª alteração da Lei da Nacionalidade. Sim, como vocês podem ver, acontecem ao longo da vigência de uma lei diversas alterações. E, falando aqui da Lei da Nacionalidade de 1981, já é a 10ª. E de notar que antes de 1981 já tiveram várias. Então, quando nós olhamos para a Lei da Nacionalidade, nós não podemos olhar só para a Lei da Nacionalidade hoje, ou então para o ano em que estamos a submeter o processo. Nós temos que analisar o processo de nacionalidade e ter em conta a aplicação da lei no espaço e no tempo. A Lei da Nacionalidade não é uma exceção a essa regra da aplicação da lei no tempo e no espaço. Mas, não falando aqui, não me debruçando em detalhe sobre a questão da lei, da aplicação da lei no tempo ou no espaço, vamos falar em concreto sobre o que nos traz aqui, que é essa alteração à Lei da Nacionalidade, mais concretamente o artigo 14º. Mas o que é, afinal de contas, o artigo 14º? Como nota introdutória, importa dizer que esse artigo 14º da Lei da Nacionalidade sempre deu o que falar e com muita luta, a luta de muitos advogados, associações, foi finalmente alterado, passando a ter, na minha opinião, uma redação mais justa. Podia ser ainda melhor, mas vamos então hoje celebrar esse passo à frente para todos aqueles que foram perfilhados na maioridade. Então, o que fala sobre o artigo 14? E eu gosto sempre de explicar as coisas olhando para a lei. Pois bem, o artigo 14, 14º, como preferirem chamar, da Lei da Nacionalidade Portuguesa, até a semana passada tinha apenas um número. E esse número dispunha que só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Ai, muito bonito, não é? Mas o que significa? O que essa redação quer dizer? Em termos assim mais práticos e diretos, quer dizer que apenas os filhos e netos de portugueses que foram reconhecidos ainda na minoridade podem ter direito à nacionalidade originária, portuguesa originária, ou seja, todos aqueles que foram registados na maioridade pelo progenitor não tinham direito à nacionalidade portuguesa originária. Mas, como Deus é bom e graças a Deus a lei mudou, apesar de que atualmente estamos aqui e vamos aguardar a regulamentação que será feita mediante decreto-lei pelo governo e o governo tem 90 dias para o fazer. Chegou o momento dos injustiçados, como eu gosto de chamar, aqueles que foram apenas registados na maioridade, serem exaltados. Mas então, como é que vai acontecer aqui essa exaltação? Como é que os injustiçados serão exaltados? Agora, o artigo 14 não tem apenas um número, apesar de que a regra continua esta, de que a nacionalidade portuguesa só produz efeitos para aqueles que foram registados na minoridade, a lei agora nos traz algumas exceções, ou seja, a regra mantém-se, mas temos exceções. E a exceção que nos traz é, nomeadamente, no número 2 e no número 3. Então, o que esse número 2 do artigo 14 vem nos trazer? Vem dizer que
quando a filiação seja estabelecida na maioridade, ou seja, já há aqui essa possibilidade da filiação ser estabelecida na maioridade, só pode ser atribuída à nacionalidade originária em determinados casos, nomeadamente nos casos em que o estabelecimento da filiação ocorra na sequência de processo judicial ou quando seja objeto de reconhecimento em ação judicial após trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo do estabelecido em matéria de revisão da decisão estrangeira. E é ainda criado aqui, no artigo ainda no 14º, no seu número 3, um limite temporal. Qual é esse limite temporal? Vem nos dizer que a atribuição, ou seja, o pedido de nacionalidade, deve ser requerida nos 3 anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. Ok, muito bonito, muito conteúdo técnico, sei aqui, mas de uma forma geral e sintética, o que é que essas alterações vêm trazer em termos práticos? Vem dizer que aqueles que foram perfilhados na maioridade podem agora requerer a nacionalidade originária, mas essa perfilhação tem que ter sido feita pela via judicial, seja por processo de reconhecimento da filiação ou então revisão de sentença estrangeira, nos casos em que a perfilhação tenha efetivamente ocorrido num tribunal, num território fora do território português. E tem outra, quem efetivamente já tem esse reconhecimento pela via judicial, tem, a partir de 1 de abril, 3 anos para requerer a nacionalidade portuguesa. Mas, doutora Aymara, eu não tenho aqui a perfilhação, eu fui reconhecida junto da conservatória, o que é que eu posso fazer? Então, é a altura de se iniciar um processo judicial de reconhecimento da paternidade. Eu espero que tenha-vos ajudado imenso. Terminamos aqui o ImigraCast e fiquem atentos aos próximos episódios semanalmente. Obrigada!